tem uma coisa que ninguém te conta sobre o fracasso. Não é um buraco financeiro. Não é um relacionamento que afundou. Não é o emprego que nunca veio. O fracasso mais silencioso da sua vida é aquela coisa que você sabe que precisa fazer e não faz. Você sabe. Não precisa que ninguém te diga. Você já acordou às 3 da manhã pensando nisso. Você já abriu o aplicativo, chegou perto e fechou. Você já colocou na agenda, riscou, prometeu para si mesmo, quebrou a promessa e prometeu de novo. Carl Jung passou a vida inteira estudando os padrões que as pessoas repetem sem perceber. E ele chegou a uma conclusão que incomoda muita gente. Aquilo que você evita controla você. Não é filosofia de calendário, é mecânica da mente humana. Quando você foge de algo, esse algo não desaparece. Ele desce, afunda, vai para uma camada que você não vê e de lá ele puxa as cordas. Você acha que está decidindo livremente, mas na verdade, você está dançando conforme a música do que você nunca quis encarar. Pensa comigo. Você já sentiu aquela sensação de estar preso numa rotina que você não escolheu? De estar vivendo uma vida que parece ligeiramente errada? Como um sapato que aperta só um pouco? Não o suficiente para você parar, mas o suficiente para doer todo santo dia? Essa sensação tem nome e tem origem. A origem não é o mundo lá fora. Não é o chefe, não é o mercado, não é o momento econômico. Nenhum desses. A origem é interna. É uma fuga que você começou a praticar, provavelmente há anos, e que agora virou um hábito tão automático que você nem reconhece mais como fuga. Parece apenas como as coisas são, mas não são. Isso é o que este vídeo vai abrir para você. Não tem promessa aqui de que você vai sair daqui transformado. Transformação é um trabalho lento. O que pode acontecer agora, nos próximos minutos, é você finalmente ver o mecanismo, o padrão, a armadilha que você mesmo construiu e da qual você, no fundo, tem a chave. Mas atenção, ver a armadilha não é confortável. É provável que, em algum momento, você queira fechar este vídeo. Isso também vai ser parte do padrão. Fique, vale a pena. Antes de qualquer coisa, precisamos matar uma mentira que você provavelmente acredita sobre si mesmo. Você acha que é preguiça? Não é. Preguiça seria não querer. Você quer muito. O problema não é a ausência de desejo, é excesso de medo disfarçado de indiferença. Existe uma diferença brutal entre não quero e não consigo querer direito porque tenho medo do que acontece se eu tentar de verdade. Quando você adia, você não está descansando. Você está se protegendo. Mas de quê? De fracasso, obviamente. Mas não só isso. A psicologia chama de medo do sucesso uma coisa que parece absurda na superfície. O terror inconsciente de conseguir o que você quer. Porque se você consegue, você muda. E mudar significa perder. Perder a versão de você que as pessoas conhecem. Perder desculpas confortáveis. Perder a identidade de alguém que poderia ter sido, mas não foi. Essa identidade, por mais dolorosa que seja, é familiar. E o cérebro humano prefere a dor familiar ao conforto desconhecido. Sempre. Tem outro elemento aqui que vale nomear. O que os pesquisadores chamam de profecia autorrealizável de proteção. Você não tenta de verdade para que, se der errado, possa dizer, mas eu nem tentei de verdade. O esforço parcial é um escudo. Ele garante que você nunca vai saber, com certeza, se teria conseguido ou não. Essa dúvida é cara. Você paga ela toda semana, todo mês, todo ano que passa sem se mover. E o detalhe cruel é que esse mecanismo não fica estático. Ele cresce. Quanto mais tempo você passa evitando, mais pesada fica a tarefa de começar. Não porque a tarefa ficou maior, mas porque o intervalo entre quem você é e quem você precisa ser para fazer aquela coisa foi ficando mais longo. Você olha para a caminhada e ela parece impossível. Não porque mas porque você ficou parado, enquanto o destino continuou lá, no mesmo lugar. Jung dizia que o maior perigo para a maioria das pessoas não é ter objetivos grandes demais. É viver uma vida pequena demais, para evitar a dor de tentar uma vida maior. Isso dói de ler? Deveria. Mas a dor aqui não é punição, é sinal.
É o toque no ombro que o seu próprio ser está dando, para você acordar para algo que você já sabe e que continua fingindo que não sabe. A fuga não tem cara de fuga. Esse é o problema. Se a fuga viesse como preguiça óbvia, você deitado no sofá, recusando fazer qualquer coisa, seria fácil de identificar, mas não é assim que funciona. A fuga moderna é produtiva, ela tem cara de ocupação, você faz 1000 coisas, responde e-mail, cuida da casa, resolve pendências, pesquisa mais sobre aquele projeto que nunca sai do papel, lê mais um livro sobre o assunto, faz mais um curso, monta mais uma planilha de planejamento. E no final do dia, você está exausto e nem começou o que precisava começar. Isso tem nome: procrastinação ativa. Você está em movimento, então não parece que está fugindo. Mas o movimento é estrategicamente direcionado, para longe do que importa. Tem outra forma de fuga que é ainda mais sutil: a espera de condições perfeitas. Quando eu tiver mais tempo, quando eu estiver mais preparado, quando a situação melhorar, quando eu me sentir mais seguro, sabe o que todas essas frases têm em comum? Elas colocam o começo no futuro, e o futuro é um lugar onde você nunca está. Porque quando o futuro chega, ele vira presente, e aí você cria um novo futuro para colocar o começo. É uma corrida que você não tem como ganhar, enquanto jogar por essas regras. Existe ainda a fuga pelo excesso de informação. Você pesquisa tanto sobre o que quer fazer, que a pesquisa substitui o fazer. Você sabe a teoria, você conhece os passos, você já assistiu vídeos, leu artigos, conversou com pessoas que fizeram, e continua no mesmo lugar. Agora, com mais justificativas intelectuais para não agir. Jung chamava isso de racionalização. A mente é inteligente o suficiente para criar argumentos sofisticados para suas fugas. E quanto mais inteligente você é, mais elaborados ficam esses argumentos. A pergunta que você precisa se fazer, e que dói de verdade, não é o que eu sei sobre isso. A pergunta é: o que eu estou evitando sentir se eu fizer isso? Porque o bloqueio raramente é intelectual, ele é emocional. Há algo do outro lado daquela ação que assusta. Pode ser o julgamento. Pode ser a confirmação de uma limitação que você ainda não testou. Pode ser a responsabilidade que vem junto com o crescimento. Pode ser simplesmente o desconforto de não saber como vai ser. Mas enquanto você não nomear o que está evitando sentir, você vai continuar criando fugas com cara de ocupação e se perguntando por que os anos passam e a vida não muda. Tem uma narrativa rodando dentro de você agora mesmo. Você provavelmente não a ouve de forma clara. Ela é mais parecida com um ruído de fundo do que com uma voz. Mas ela está lá. E ela define mais da sua vida do que qualquer decisão consciente que você já tomou. É a história que você conta para si mesmo sobre quem você é. Eu sou o tipo de pessoa que começa e não termina. Eu sou desorganizado por natureza. Eu não tenho disciplina suficiente para isso. Pessoas como eu não chegam nesse lugar. Eu sempre fui assim. Essas frases parecem observações neutras, parecem só você sendo honesto consigo mesmo, mas não são. São profecias, e você as cumpre. Não porque são verdadeiras, mas porque você acredita nelas com suficiente consistência para organizar seu comportamento ao redor delas. Isso é o que os psicólogos chamam de identidade limitante. Não é um defeito de caráter, é um atalho que o cérebro criou, provavelmente em resposta a alguma experiência passada, e que foi sendo reforçado cada vez que você agiu de acordo com ele. O problema não é ter essa narrativa. Todo mundo tem alguma versão dela. O problema é confundi-la com a realidade. Você não é o tipo de pessoa que não termina. Você é uma pessoa que, em determinadas situações, diante de determinados gatilhos emocionais, interrompeu o processo. Essa é uma descrição comportamental, não uma sentença de identidade. A diferença parece pequena. Não é. Quando você se define por um comportamento passado, você fecha a possibilidade de um comportamento futuro diferente. Você transforma uma tendência em destino. E tem algo ainda mais profundo aqui. Essa identidade limitante geralmente serve a um propósito.
Ela te protege de tentativas que poderiam resultar em fracasso. Se você já sabe que não vai conseguir, você nunca precisa se expor ao risco real de tentar de verdade. É uma proteção disfarçada de autoconhecimento. Jung passava horas com seus pacientes tentando chegar nesse ponto, não para destruir a narrativa que eles tinham de si mesmos, mas para mostrar que ela era uma escolha. Inconsciente, mas uma escolha. E o que foi escolhido pode ser reescolhido. A pergunta que muda tudo não é quem eu sou. A pergunta é: quem eu estaria sendo se eu não acreditasse nessa história sobre mim? Esse é o espaço onde a mudança começa. Não na ação, mas na revisão da narrativa que precede a ação. Porque antes de você fazer qualquer coisa diferente, você precisa, em algum nível, acreditar que é possível ser alguém que faz essa coisa diferente. Sem isso, qualquer estratégia vira sabotagem com passos bem organizados. Tem um momento específico na vida de quase toda pessoa que atravessou uma transformação real. Eles descrevem de formas diferentes, mas a estrutura é sempre a mesma. É o momento em que a dor de continuar ficou maior do que a dor de mudar. Não é inspiração, não é motivação. É um cálculo emocional que o ser humano faz, consciente ou não, quando o custo da fuga finalmente supera o custo do enfrentamento. A questão é: você precisa esperar chegar nesse ponto? A resposta é não. Mas você precisa entender como chegar lá sem precisar de uma crise para te empurrar. O que gera essa mudança de cálculo é clareza. Clareza sobre o que está custando a fuga. Não em teoria, mas de forma concreta, visceral, sentida no corpo. Não, eu poderia estar melhor. Isso é vago. É confortável. A mente consegue desviar disso facilmente. A clareza que muda algo é específica. Outra coisa que acontece quando você para de fugir, e isso é pouco falado, é que a energia muda. A fuga tem um custo energético enorme que a maioria das pessoas não contabiliza. Manter algo fora da consciência, evitar ativamente uma direção, criar justificativas novas para não agir, tudo isso consome, mais do que agir consumiria. Paradoxalmente, a coisa que você está evitando para preservar energia está sugando sua energia. Quando você começa a agir no que evitava, algo libera, não imediatamente. Os primeiros passos custam mais do que os seguintes, mas tem um ponto em que o movimento cria energia em vez de consumir. Isso é o que as pessoas que fizeram algo grande descrevem como flow. Não um estado místico, mas o resultado natural de alinhar intenção com ação. E tem ainda o efeito identidade. Cada vez que você age de acordo com quem você quer ser, você vota nessa versão de você. Você acumula evidências contra a narrativa limitante. Você reescreve a história não pela força da vontade, mas pela acumulação de comportamentos que contradizem ela. Isso não é rápido, mas é real. E começa com um momento muito menos dramático do que a maioria das pessoas espera. Começa com você fazendo a coisa, por 5 minutos, de forma imperfeita, sem resultado garantido. Só para provar para si mesmo que você é capaz de começar, não de terminar, de começar. O fim, você resolve depois. Vamos falar de Jung de um jeito diferente do que geralmente se fala. Não como citação de calendário, como ferramenta. Carl Jung desenvolveu o conceito de sombra, não como algo sombrio ou negativo por natureza, mas como a coleção de tudo que a pessoa rejeita em si mesma, tudo que ela julga inaceitável, fraco, feio, arriscado, tudo que ela empurrou para baixo porque, em algum momento, aprendeu que esse aspecto não era bem-vindo. E o que Jung observou ao longo de décadas de trabalho clínico é que essa sombra não desaparece, ela se manifesta. Manifesta no padrão de relacionamento que você continua repetindo, na raiva desproporcional que certas situações geram em você, no julgamento intenso que você tem de pessoas que fazem aquilo que você, secretamente, quer fazer, na procrastinação que não tem explicação racional. A sombra fala pelo comportamento, quando você não deixa ela falar pela consciência. O que isso tem a ver com a fuga que estamos discutindo? Tudo. O que você está evitando fazer frequentemente carrega algum elemento que você baniu da sua autoimagem.
Talvez seja ambição, e você foi ensinado que querer muito é arrogância. Talvez seja visibilidade, e você foi ensinado que aparecer é vaidade. Talvez seja fracasso, e você aprendeu que errar é vergonha, não aprendizado. E então você não age, porque agir ativaria esses aspectos que você tenta manter enterrados. A integração da sombra, o processo que Jung chamava de individuação, não é sobre se tornar perfeito. É sobre se tornar inteiro. É sobre parar de gastar energia mantendo partes suas no escuro e começar a usar essa energia para viver de forma mais plena. Isso não acontece numa sessão de meditação, não acontece lendo um livro, acontece no contato real com o que você evita, de forma consciente, com atenção ao que surge quando você para de fugir, quando você finalmente senta para fazer o que adiava e sente aquela desconfortável mistura de ansiedade, vergonha e esperança que aparece. Isso é a sombra emergindo. Não para te destruir, para ser integrada. E integração não significa resolver tudo. Significa parar de gastar sua vida inteira em conflito interno com você mesmo. A pessoa que para de fugir não vira outra pessoa. Ela vira mais ela mesma, mais consistente, menos dividida, com mais energia disponível, porque não está mais usando metade dela para manter a fuga em operação. Esse é o passo que a maioria das pessoas nunca dá. Não porque é impossível, porque ninguém nunca explicou que o desconforto que aparece quando você para de fugir não é um sinal para parar, é um sinal de que você chegou no lugar certo. Você chegou até aqui, isso já diz algo. Muita gente fecha o vídeo antes desse ponto, exatamente quando a conversa começa a cutucar de verdade. Então agora a pergunta direta: o que você vai fazer com isso? Não estou perguntando pelo plano. Plano você já sabe montar. Você provavelmente tem um, talvez vários, guardados em notas de celular, em cadernos, em planejamentos que começaram cheios de energia e foram silenciando ao longo das semanas. Estou perguntando por algo menor e mais honesto. Existe uma coisa específica que você sabe que precisa começar e que você vai começar hoje, não amanhã. Hoje, não quando terminar tudo o que tem para fazer. Hoje, não de forma perfeita. Hoje, existe essa coisa para você? Se existe, e você sabe se existe, o que te impede de dar o primeiro passo nos próximos 30 minutos? Não estou perguntando sobre os obstáculos externos. Estou perguntando sobre a história interna, sobre a voz que vai aparecer com um argumento muito bom para você esperar mais um pouco. Essa voz é real, ela vai aparecer. A questão não é eliminá-la, é reconhecê-la pelo que é, não sabedoria, proteção desnecessária. Jung dizia que o encontro com a própria sombra é o trabalho mais difícil que um ser humano pode fazer, não porque seja técnico ou intelectualmente complexo, porque exige que você olhe para algo em você mesmo com honestidade, sem escudo, sem desculpa, sem reencaminhamento. E esse olhar honesto é exatamente o que a fuga evita. Você passou tempo suficiente fugindo. Você já sabe como é. Você sabe o sabor daquele cansaço específico de uma vida que fica sempre um passo aquém do que poderia ser. Agora você também sabe o mecanismo, sabe a origem, sabe que não é fraqueza, não é preguiça, não é falta de talento. É um padrão aprendido que pode ser desaprendido, não de uma vez, mas ato por ato, escolha por escolha, começo por começo. O primeiro começo é sempre o mais difícil, e é sempre menor do que parece necessário. Não precisa ser transformador agora, precisa ser real. Então vai lá, faz uma coisa, não tudo, uma coisa. A menor coisa que representa o começo do que você tem evitado. Depois que fizer, você vai entender o que quis dizer aqui de um jeito que nenhuma palavra consegue alcançar. E quando isso acontecer, deixa um comentário aqui. Conta o que foi. Não precisa ser grande coisa, só precisa ser verdadeiro. Agora você decide.